A paz do Senhor, eu sou Júnior Cristo. Eu sou o pastor Enos. E esse é o nosso programa Entre Irmãos. Glória a Deus. Como vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, né, pastor? Com certeza, já está cravado, determinado a sua vitória no nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Antes de iniciarmos o nosso vídeo aqui, o vídeo de hoje, eu quero pedir a vocês, desde já, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo, ative o sininho e comenta aí no nosso vídeo para que a gente possa estar tirando conteúdo, né? Através do seu comentário, a gente possa trazer novos conteúdos, né? Posso estar conversando aqui, trazendo para vocês novas sugestões, vocês trazer para nós novas sugestões, Tema, né? ok? Novos temas. E ative o sininho aí para o YouTube saber que você está gostando, né? E notificar você toda vez que sair um vídeo novo. Entender que o vídeo é pertinente, ele ranqueia para outros. Toda vez que o vídeo novo do Entre Irmãos sair, ele vai chegar até você e vai dizer, olha, o vídeo Entre Irmãos, lá o canal Entre Irmãos, tá com vídeo novo, vai lá assistir. O I tá top. Certo? Bom, no vídeo de hoje Aproveita também para se inscrever no nosso Instagram, né? tem um Instagram também Entre Irmãos, né? Bem lembrado. É. Tem o nosso Instagram, você entra lá, Entre Irmãos Canal, lá no Instagram. Lá você vai ver algumas coisinhas nossos bastidores, né? Tem nós lá dando uma de louvor, de cantor louvando a Deus na igreja. Olha zoada, né? Tem algumas coisas do culto aqui que o pastor dirige, né? A congregação. Sim. Tem algumas coisinhas nossas lá. Tem as lives. Sim. Tem as lives que fazemos. Isso é importante, né? Que de 15 em 15 nós estamos fazendo umas lives abençoadas, tá? Por isso vocês que não tem do nosso Instagram e só nos acompanhando pelo YouTube, é muito importante você ir lá se inscrever no nosso Instagram, né? Que é Entre Irmãos, tá? Você vai lá, Entre Irmãos, e de 15 em 15, toda quinta-feira, de 15 em 15, tá? Nós temos uma live Entre Irmãos, a partir das 20 horas e 30 minutos, 8h30 da noite. É um momento que a gente tira para dialogar com os irmãos, bater aquele papo gostoso, saudável, tirar algumas dúvidas da palavra de Deus, tá? E esse é o momento que Deus preparou para que nós pudéssemos se aproximar mais de vocês. Porque talvez vocês só nos conheçam por vídeos, né? E tem vontade de bater um diálogo com a gente, conversar um pouco, e o Instagram. Então vai lá. Que aqui no nosso canal aqui a gente traz um tema fixo, né? E a gente conversa sobre esse tema fixo. Lá não, lá é um pouquinho mais à vontade. A gente traz sempre um tema, mas fica também a critério de vocês estar trazendo perguntas, né? E ali o pastor vai esclarecendo. Fica uma coisa mais livre. Fica entre irmãos, né? É um assunto entre irmãos literal. Literalmente. E no vídeo de hoje, o pastor aqui é um vídeo de esclarecimento. Né? Hoje é um vídeo de esclarecimento. Queria saber do pastor um pouco, acho que é a dúvida de muitos novos convertidos, né? A pessoa que está um pouco madura não é tanta a curiosidade dele, mas para o novo convertido eu acho que é uma curiosidade que mais bate. A importância da oração, né? Qual é a importância da oração na vida de um cristão, né? Quais são os benefícios, né? Para que serve? Como é que eu tenho que orar? Esse tipo de pergunta o pastor vai estar tirando um pouco dessa dúvida. Qual a importância da oração? Pronto, então, primeiramente, né, já saudei os irmãos, já saúdo de novo, né, e dizer algo que talvez vai ficar meio, que o Júnior falou, que para pessoas que é mais antiga não fica, pelo contrário. O assunto acerca da oração é um assunto, será, sempre atual, sempre um assunto pertinente, né, para qualquer, vou classificar assim, qualquer nível, tá, de espiritualidade que alguns irmãos julguem ter, né? Porque tempo de crente não quer dizer nada, né? Tem pessoas que têm 30 anos de cristão, mas ainda não tem uma experiência com Deus. E às vezes a pessoa pergunta, por que eu tenho 30 anos de crente, 15, 20 anos, 10 anos de cristão, e não tive ainda uma experiência com Deus, como alguns irmãos testemunham, né, como visão, como encontros espirituais com o Senhor, visão com anjos, e assim esse tipo de assunto que nós estamos acostumados a ver
em nosso meio. Alguns perguntam por quê, sentir presença, arrepio, algo aquilo que no nosso meio é normal. O que falta é literalmente oração. Oração. Por quê? Primeiro, é preciso entender que sem oração o crente jamais se achegará a Deus, tá? Com intimidade. Melhor dizendo, refaço, o crente jamais se tornará íntimo de Deus se não for pela oração. Porque vale entender primeiro o que significa oração, né? Oração é um diálogo, né? A oração é uma comunicação, é uma conversa, né? No nosso caso, tá? A oração é um bate-papo com Deus. É na oração que a gente vai expor a nossa necessidade diante do Senhor. Aí alguém disse assim, mas pastor, vem cá, a Bíblia diz que Deus sabe todas as coisas, Mateus capítulo 7. Antes de nós pensar, sim, Ele sabe todas as coisas. Antes de nós pensar, necessitar, Deus já sabe. Porém, Deus precisa também que os seus filhos se acheguem a Ele com um diálogo. Senão Jesus não diria. Jesus disse que devemos achegar a Deus em oração. Né? Porque, repita, um diálogo. Deixa eu explicar um negócio para vocês. O que faz uma pessoa ser íntima da pessoa com relação à amizade? O que determina uma amizade? Primeiro, a confiança. Confiança, sinceridade, né? Segundo, a sinceridade com relação àquela pessoa. E terceiro, o diálogo. Se aquela pessoa diz que ela é seu amigo, que ela é sua amiga, e não tem prazer em dialogar com você, ela não é sua amiga. Verdade. Porque é pelo diálogo que eu vou entender quem é Júnior. Júnior vai entender quem eu sou. Fica uma relação vazia, né? Uma relação... Literalmente de oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Como é que vai? Fica algo vazio ali, vão, né? E vale aqui que muitos crentes, para Deus é assim. É assim que muitos crentes comunicam com Deus. Boa noite, boa tarde, bom dia. Só isso. Não há um diálogo. Deus abençoa porque é filho. Deus sabe das suas necessidades. Mas a questão da comunhão, da união, a questão de você ter experiência com Deus, tem que ser pela oração. Existe uma maneira, uma regra que você tem que chegar a Deus para conversar daquela forma. Tem uma regra ou uma forma específica de oração? Como é que eu devo chegar até Deus? É no meu quarto? É na sala? É só na igreja? Isso é importante porque algumas religiões, né, colocam uma forma da oração. Vale entender primeiro, repito aqui, já disse no início que a oração é um diálogo com Deus. Então ele perguntou o que é uma oração, né? A oração é um diálogo com Deus. Não há formas de oração, uma forma de oração. Existem formas. Há várias formas de você falar com Deus. Não tem uma regra, né? Não há uma forma, não há uma regra, não há um formato único. Tem pessoas que gostam de orar ajoelhada porque é o nosso formato, é a nossa liturgia, né? É o que nós aprendemos, né? Mas não é só orar de joelho, porque vale entender aqui. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas tudo bem. Por que devemos orar de joelho? Porque a oração de joelho demonstra reverência. Quando você biblicamente falando, quando você se prostra para alguém, você está reverenciando aquela pessoa. Você está compreendendo, você está entendendo, você está reconhecendo a autoridade daquela pessoa. Então, já para você entender, quando dobra o joelho, você está reconhecendo a autoridade daquela pessoa. E quando você dobra os seus joelhos para orar, para falar com Deus, você está reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida. Que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é soberano. Fala da sua posição. Mas essa é a única forma não. Você pode orar deitado. O salmista Davi, por muitas das vezes na Escritura, é pego orando deitado. Exato. Deitado. Principalmente nos momentos de angústia que ele passava, no momento de luto, no momento de tribulação, ele orava deitado, demonstrando que diante de Deus
ele não é nada, demonstrando a sua humanidade diante do Senhor, demonstrando que Deus é Senhor de todas as coisas. Também temos a oração sentada. Nós temos os reis. Vemos o rei Salomão, rei Joaquim, Zedequias, o próprio Davi, José, o governador que foi governador do Egito, oravam sentados. Isso quer dizer que eles estão, como é que eu posso dizer, desrespeitando a divindade de Deus? Não. Isso só demonstra afinidade com Deus. Isso só demonstra intimidade com Deus. Nós podemos também orar, né, andando. Né? Jesus orava em pé várias vezes. Nós temos... pastor, cita a Bíblia. Tá, vamos citar a Bíblia então. João capítulo 17, temos Jesus orando com seus discípulos. Ele estava em pé e olhou para cima somente. E orou ao Pai. Então não há uma forma. Temos a oração também de joelhos com o rosto no chão, né? Demonstrando a sua humilhação. Forma de se humilhar diante do Senhor. Né? Então não há uma forma de orar. Existem formas. Você decide a forma. Como é, pastor? Eu vou repetir. Você decide a forma que você quer falar com Deus. Porém, é melhor escolher a forma que glorifica a Deus. Joelhos, o rosto do povo, que mostra seu ato de humilhação diante do Senhor, reconhecendo o seu poderio. Mas às vezes a pessoa está tão fraca espiritualmente, tão cansado espiritualmente, tão afadigado com a vida, sem forças para buscar Deus, que da forma que você estiver, vale falar com Deus. Qual a diferença de uma oração? Você falou que oração é uma conversa com Deus, né? Quando aquele tipo de oração, quando uma cura de um leproso, ou de um leproso, estou usando um termo, sim, né? De uma doença, né? Pejorativo. Ou na hora de expulsar um demônio ali também é uma oração, ou é definido de outra forma? Não é oração? Não é oração. A oração é uma coisa. A oração é um diálogo que se faz com Deus só. A oração é simplesmente isso, oração. Nós conhecemos assim, né? Ora ali, vai expulsar o demônio. Vamos orar, não. Ali você vai determinar a autoridade no nome de Jesus. É usar a sua autoridade. Tem um livro do pastor Kennedy Hagin chamado assim, A Autoridade do Crente. Quem puder ler, eu tenho aqui, mas não vou levantar para mostrar agora. Mas a autoridade do crente, você vai ver lá, que esse é um tipo de autoridade que o crente deve demonstrar. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante, quando Jesus diz: em meu nome expulsarão os demônios. Não é orar pelos demônios. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele já é uma determinação. Né? Tem pessoas que dizem assim: não, vamos orar ali pelo endemoniado. Não, a gente vai expulsar o demônio. Usar a autoridade. E saia no nome de Jesus, a autoridade que foi delegado à igreja por Cristo. Deus é o nome dele. Da mesma forma, com relação a enfermos, a doença, não se ora por enfermo, expulsa a enfermidade. Né? O leproso, como você falou, expulsa aquele mal. A lepra é um mal físico, lógico, pode ser também espiritual, mas enfim, é uma enfermidade. No caso é isso, a oração. Especificamente, é uma conversa com Deus. Um diálogo com Deus. Um diálogo com Deus é um diálogo. A oração com Deus é uma conversa, é um diálogo com Deus. E o benefício que essa conversa com Deus traz para nós não tem nem como precisar, porque é isso que nos aproxima com Deus. Repito, eu vou usar aqui a palavra, uma metáfora, como já disse aqui, de simbolismo, né? Com um amigo. Como é que eu vou ganho mais confiança de um amigo? Dialogando sempre com ele. Quanto mais íntimo, mais conhecimento eu tenho sobre aquela pessoa. Quanto mais íntimo, mais próximo eu estou dele. Quanto mais íntimo, mais ele também saberá da minha dificuldade e necessidade. Porque o próprio sábio Salomão diz que há amigo mais chegado que irmãos. Por quê? Por conta do diálogo.
Tem muita gente, eu já vi muito, ó, o pessoal chega até mim, eu acho que o senhor também como pastor, com certeza já vi muita pessoa falando, pastor, não sei orar, não sei como é que eu vou conversar com Deus. Então a resposta tá aí, né? Acontece muito isso, Júnior, devido à tradição religiosa que nós adquirimos, que é o catolicismo, né? Que tem que estar rezando. Primeiro que a reza não é bíblica, a reza é uma repetição de palavras. E Jesus disse que não devemos usar de vãs repetição na oração. É sempre algo novo. É sempre algo novo. Eu não sei orar, mas você não sabe fofocar? Você sabe falar mal do vizinho, falar mal do irmão, da irmã, para o seu colega, para o seu irmão de igreja? Você não sabe falar mal de uma pessoa? Isso é uma oração, é um diálogo. Embora de fofoca, de cunho maligno, então, né? Então, no caso, tem uma diferença de a oração para reza, é que reza, ela é repetição. É palavra repetitiva. Repetição, né? Repetitiva. E Jesus disse que não é para acontecer isso. Não é. Ele mesmo já repreendeu ali. Ele já repreendeu na oração, quando ele fala com o discípulo no capítulo 6. É importante deixar bem claro a diferença, né? Pessoas confundem, né? Diz que oração e reza é a mesma coisa. Não é. Sendo que não é. Agora, com relação à palavra, os judeus usam a oração, o nome de reza, porque eles repetem. Tem ali aquele negócio escrito ali já certinho. Eles chama-se reza. Mas o certo é oração, porque oração é um diálogo. Repito, pastor, não sei orar como eu devo orar. É só sentar e conversar com Deus. Dobrar os joelhos. Ou sentar na cama. Você pode... existe relato de irmãos que pegam a cadeira de um lado do outro, senta na cadeira e coloca um frente na cadeira dela, uma cadeira da frente dela, perdão. Mentaliza. Mentaliza Deus ali e vai conversar, falar das suas dificuldades. Isso é oração. Da mesma forma que você está chegando até o pastor para perguntar, né? Para perguntar, você pode ir diretamente com Deus, né? Você tem essa liberdade. Isso já é orar com Deus, depende da forma. Você vai, a oração, Uhum. você vai apresentar a Deus a sua dificuldade, a sua necessidade, a sua deficiência, e vai fazer também pedido a Deus. Sua petição, né? Com o tempo aqui a gente fala sobre... Então, com o pastor, você vai falar com o pastor aquilo que você está passando, para ver se o pastor pode lhe dar uma palavra de apoio, de conforto, de consolo, né? Lhe indicar talvez um médico, algo parecido, né? Lhe instruir acerca daquela questão. Deus também pode fazer isso, lógico que ele pode. Mas com Deus é mais aprofundado. Como assim? Porque Deus resolve aquilo que eu não posso fazer. Aquilo que você não pode fazer. Então o que é oração? É um diálogo. Existe forma de oração? Não existe forma de oração. Você que decide orando no ônibus, lavando o prato, falando com Deus, varrendo a cara, você pode falar com Deus. Deus ele é onipresente, está em todos os lugares, inclusive dentro de você. Né? Então oração é a mesma forma usada para expulsar demônio? Não. Expulsar demônio é a emissão de autoridade, determinar sua autoridade diante daquele mal. Agora, depois que você expulsar o demônio, você vai orar, pedir a Deus, né? Que é oração, pedir a Deus, para que Deus fortaleça aquela pessoa, para que Deus abençoe aquela pessoa, para que Deus encaminhe aquela pessoa para o caminho certo, para que Deus fortaleça ela. Assim deve ser feito depois da sua determinação de autoridade com relação àquela área. Né? Entendeu? E a oração, por ser uma conversa, é comprovado que quando você conversa com uma pessoa, diálogo, um diálogo bacana, você se expressa, tira aquilo que está perto de você, aquilo ali é libertador, né? Então a conversa com Deus, a oração é libertadora, né? Que é uma conversa. Então, deixa eu tentar. A oração é a mesma coisa que a pessoa, você falou muito bem aí, de consultar um psicólogo, né? Um conselheiro, né? Tem outro nome que dão, as pessoas que pagam para ouvir as pessoas conversar, senta ali no divã, fala tudo seus problemas para ela vai lhe ouvir ali atentamente. Vai resolver? Não vai. Por quê? Porque o trabalho dela é lhe ouvir e tentar passar algumas, lhe motivar, né? Lhe orientar com relação àquilo ali. Então, é isso que é uma oração, um diálogo. A diferença do profissional ali, que é algo que deve ser reverenciado, algo maravilhoso, tá? Deve-se consultar sim um psicólogo, psiquiatra se for preciso, tá? Deve-se consultar sim esses profissionais que foram com certeza delegados por Deus, mas o melhor é falar com Deus. A pergunta do Júnior foi, é igual, é a mesma coisa, só que você está falando com Deus, né? Tira o profissional e coloca Deus no lugar. Isso é uma oração, é um diálogo.
Nós temos algo interessante, porque a oração nos livra da tentação, né? A oração é a chave da vitória. Nós temos aqui, para não ficar só, como diz o bom assembleano, né, o bom pentecostal, nas minhas palavras, vamos um pouco para a Bíblia, né? Tá? A oração ela nos livra da tentação. Tá? Em Lucas 22, versículo 20, capítulo 22, versículo 46, Jesus disse assim, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então a oração, ela nos dá força, nos capacita para que nós venhamos estar fortalecidos mediante as tentações. Por quê? Porque eu vou estar íntimo com Deus, Ele vai me alertar, Ele vai me orientar por meio do Espírito Santo com relação a algumas questões da minha vida. Em Marcos 14, versículo número 38, Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração é isso, é uma forma de você se fortalecer espiritualmente, porque Deus vai lhe orientar. Né? É pela oração que vencemos as guerras e lutas que vêm sobre as nossas vidas. Né? Em 2 Coríntios capítulo 20, do versículo número 1 ao 37, tá? Deus concede, 2 Crônica, perdão, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos, porque ele orou a Deus. Né? Qual os tipos de oração? Nós temos a oração intercessória, né? A oração como diálogo apenas, que é a primeira que eu falei, de sentar, conversar com Deus, apresentar a Deus suas dificuldades, necessidade, eficiência. E a intercessória, que é a oração intercessória? A oração intercessória é você orar, ou pedir em favor de alguém. Né? Pedir em favor de alguém. A oração, meus irmãos, é de suma importância. A oração é a chave da minha vitória, a oração é a chave da sua vitória. Para não ficar muito longo, eu quero aqui, como é que eu posso dizer, apresentar um livro para vocês, né? Que vocês, seria muito importante se você pudesse adquirir, né? Deixa eu pegar aqui, esse livro aqui, Crescendo em Oração. O autor é Michael Bickle, tá? A verdadeira guia para conversar com Deus, que é a oração, esse livro aqui, ok? Se você puder adquirir, eu recomendo. Eu já comi ele todinho, tem muito marcado aqui, vários. É um livro mais completo acerca da oração que eu já li até hoje, tá? Então, se puder adquirir, tá? O livro Crescendo em Oração, de Michael Bickle, tá? Não estou ganhando nada com isso, tá? Pode ficar tranquilo, mas apenas orientar vocês com relação a um bom livro que pode orientar vocês com relação à oração, tá? Bom, estou bastante satisfeito, gostei. Se vocês gostaram, né, compartilhe esse vídeo aqui com o maior número de pessoas, se vocês puderem compartilhar. Compartilha no grupo de família de vocês, né? Nos direct do Instagram. Vai lá no nosso Instagram também, se inscrevam lá. Muito importante. Ok? Isso. E se esse vídeo te ajudou, nos ajude a ajudar outras pessoas, né? Então, vamos terminar esse vídeo com oração. Vamos pedir a Deus para que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais. O pastor vai orar e nós estaremos encerrando o nosso vídeo. Ok? Amém. Pai, no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, nesta hora, que o Senhor abençoe esta pessoa que está nos vendo agora. Esse irmão, essa irmã, Senhor. Não sei qual é a dificuldade dele, qual é a necessidade dele ou dela, Pai. Mas nesse momento eu faço uma oração intercessória por ela, Senhor. E por ele, Senhor. Abençoa, Senhor. Fortalece ele, ela. Ajuda a tua filha, ajuda o teu filho, meu Deus, nessa questão, Senhor. Renova-lhe as forças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça, a oração é a chave da sua vitória. Até o próximo programa Entre Irmãos. Deus querendo. Amém.